Doutor Marcos Vale, bom dia, é um prazer tê-lo aqui, tudo bem? Bom dia, Jango. Bom dia, ouvintes da FM Bragança. É um prazer estar mais uma vez com vocês. A gente pede desculpa do horário, Marcos, é que hoje foi uma correria aqui Imagina, e a gente sabe que... isso é bom sinal, sinal que todo mundo quer participar do seu programa. Marcos, o que eu quero conversar com você é essa questão dessa invasão que aconteceu na última terça-feira no Rio de Janeiro e a mídia toda até agora, né, ainda continua nesse assunto. Você que é um advogado criminalista que entende bem dessa área, eu gostaria de ouvir a respeito da sua análise com relação a todos esses fatos que ocorreram, essa invasão, enfim, tudo isso que acabou acontecendo no Rio. Bom, primeiramente ainda não está bem definido, agora aclarou um pouquinho mais. Mas o que a gente vê é que havia um mandado, né, judicial, né, para 80 e tantas pessoas serem presas e 100 e tantas pessoas terem mandado de busca nas residências, né? E aí houve todo esse fato aí, em que nós tivemos até agora 121 mortes, sendo 4 policiais em serviço, né? E 117 pessoas, teoricamente, que seriam do Comando Vermelho ou agregados ao Comando Vermelho. Aí a primeira dúvida que ficou, Jango, durante tudo isso, é que há informações e contra-informações, e a coisa politizou. Até porque o governador, o Cláudio Castro, ele estava para ser julgado. E aí ele criou um fato, né? E essa história de estar combatendo os bandidos, etc e tal, o que é um discurso bom para ele, a essas alturas, que estava sendo acuado até, porque tem um processo, que até vai começar a ser julgado, se eu não me engano, amanhã. No TSE. Né? Que não tem nada a ver com isso. Sim. Né? Muito bem. Tem um monte de informações desencontradas. Acharam 50 e poucos corpos, né, lá na mata, né, que seriam teoricamente de pessoas ligadas ao Comando Vermelho, né? E aí tem gente que diz que os moradores tiraram a roupa para vitimizar, né? Os moradores parentes dos mortos, né, teriam tirado a roupa, né, para vitimizar, o que é possível, né? E teriam mexido nos cadáveres. Por outro lado, tem lá cadáver com facada, teve um até que foi decapitado. Sim. E isso a perícia, Jango, a perícia constata se isso foi feito pós-morte ou antes. Isso é fácil para o perito, né? Sim. Isso vai ser aclarado depois. É natural que haja uma perícia que seja realmente isenta para chegar a essa conclusão. Se for os parentes que quiseram vitimizar e criar um clima contra a polícia, ou se realmente houve algum exagero por ocasião do pessoal que estava lá na mata. Correto. Deixa eu falar mais uma coisa. Me parece, até agora, pelo menos as informações, que não tem civis inocentes assim mortos. Nós tivemos, parece, uma moça que foi baleada, que estava numa academia, sobrou um tiro, um motoboy que tomou um tiro, pelo menos a informação que nós temos até agora. Sim. Né? E que o confronto ficou entre a polícia e realmente as pessoas do Comando Vermelho aquela garotada, inclusive, que aderiu ao crime, né? Independentemente disso, Jango, isso, se você pega a grande parte da sociedade, acha matar bandido, um a menos, que bom, etc e tal. A gente sabe que a lei, ela recomenda o cumprimento, que sejam presos e julgados, e a morte em último caso. Quando há um confronto, aí houve um confronto, né? E tudo isso está sendo investigado agora, tá? Agora, essa questão do tráfico, Jango, isso a gente sabe, metade dos presos brasileiros estão presos por tráfico. Ou seja, enxugar gelo, porque você ou prende ou mata, como se matou agora, e não vai simplesmente resolver, porque outra pessoa já é recolocada no lugar. Tem um problema social. É claro que o problema social, você não pode, o bandido, coitadinho, do problema social. É claro que o problema social influi. Levou ao crime, ele não teve educação, não teve o apoio do Estado. No entanto, se você pegar uma favela, por exemplo, essas duas favelas, tem 110 mil pessoas já. Sim.
110 mil. Se você pegar 99% não aderiu ao crime, tem dificuldades, trabalha todo dia, inclusive paga lá para a milícia ou paga agora para o próprio Comando Vermelho lá, enfim, 99% da população pobre. Sim. Ela também se revolta contra a criminalidade, porque ela não aderiu ao crime. Isso é verdade. É evidente que se você tem um investimento maior na parte social, resolve. Bom, agora está se aproveitando disso politicamente. Aí você fica esses discursos, né, fizeram uma pesquisa, 54% a favor da operação, 46% foi contra. Eu não tenho condições de opinar sobre a operação em si, porque é uma questão inclusive técnica, né? Verdade. Eu nunca participei de uma operação de tiros, etc e tal. Tudo isso está sendo investigado, né? Estão querendo agora colocar aí, fizeram um projeto 724/25 para comparar com o terrorismo. Tecnicamente falando, não é terrorismo. Só que se você... Aqui no Brasil, acontece o negócio que já faz uma lei correndo. Né? Espera acontecer, né, Marcos? Felca lá, né, que descobriu o óbvio lá, que tem criança sendo explorada, fizeram uma lei para isso. Aí, quando acontece uma coisa, faz uma lei para coisa... se legisla ao sabor da opinião pública. Eu entendo que deve haver, sim, um entrosamento para o combate dessas facções. O PCC, por exemplo, está sendo combatido de outra forma. E até com mais eficiência. Não sei se você reparou, não foi uma mortandade assim. Sim. E o PCC está sofrendo sérias derrotas. Né? Inclusive, é bom que a gente diga, esse pessoal que foi morto, boa parte desse pessoal, não estou dizendo todos, que eu não sei a lista, não conheço, desses 117, né? Tem 4 policiais mortos e 3 em estado grave também. Sim. Né? Mas as pessoas que foram mortas, Jango, elas são assim, elas causam temor, porque elas são fisicamente mais perigosas. Mas muito mais danosas do que elas são empresários que financiam políticos, né? São uísque, são chiques, são bonzinhos, frequentam comunas sociais. Eles são os que financiam tudo isso. Tá? Além dos influenciadores, né, de redes sociais digitais, né, Marcos? Também. Tem muita gente influenciando. Ele não representa aquele perigo físico, é o cara que você encontra, ele é educado, etc e tal. Que a gente brincava lá, não, que o pessoal fala, teve a repressão ao PCC, chegou até na Faria Lima. Sim. Porque não é mais droga só. É droga, posto de gasolina, bichinho de pelúcia, ônibus, loja de brinquedo. Tudo. E realmente tem que ter um combate sério e técnico a respeito disso. Eu não tenho condições de falar sobre a questão da operação em si. Eu sei que 2.500 policiais, é muita gente. Né? É muita gente. Mas o que está sendo discutido... Marcos, mas o que está sendo discutido agora é essa questão aí que envolve que a Defensoria Pública foi proibida de ir até onde está sendo feita a necrópsia, né? E houve uma determinação ontem do ministro Alexandre de Moraes para que seja tanto o Ministério Público do Rio como também a Defensoria Pública acompanhe laudo por laudo, né? Tem que ver o que aconteceu. Isso não é difícil, Jango. Eu trabalho na área e essa parte eu sei, pelo menos da teoria. Você consegue saber se aquele cara que foi decapitado, ele foi decapitado depois de morto ou se foi decapitado antes. Sim. As facadas que os cadáveres têm, parece que mexeram os cadáveres, tirando a roupa, sim. Isso parece que os parentes dos cadáveres dos mortos fizeram isso. Mas se eles forem esfaqueados antes ou depois, isso se constata através de uma perícia deles, que a perícia seja isenta, né? É o laudo, isso né? que está sendo pedido, o laudo para se fazer. Quer dizer, houve resistência? Houve. Havia criminosos? Sim. Fizeram, inclusive, barricadas em vários lugares do Rio. Agora o que está se investigando é isso. Aí aparecem alguns fatos. Apareceram lá 3 policiais furtando tênis. Não sei se você chegou a ver. Sim. Quer dizer, isso não pode macular a polícia toda, mas um deixou lá a câmera ligada e furtaram tênis lá na casa. Os tênis de marca lá, que os traficantes tinham tênis de marca. Tem, grife, né, Marcos? Tudo de grife, né? Um além de joias, né? Parece, joias. Isso, eu vou falar que toda a polícia não, assim, não. São casos, tem que ser apurado tudo isso, dentro do contexto, tá? Tá.
Mas, viu, Marcos, então a gente espera, né, que haja realmente essa apuração, e aí depois disso a gente pode ter uma análise melhor, mas eu queria te ouvir hoje a respeito desse assunto, porque é um assunto que está em toda a mídia e você, pela experiência sua como advogado criminalista, pode esclarecer e colocar assim, não com clareza, até porque a gente não está lá acompanhando os fatos, mas por tudo aquilo que está sendo noticiado, a gente tem uma noção de um apanhado geral daquilo que ocorreu. Porque 121 pessoas mortas numa ação, olha, Marcos, a gente só ouviu falar dos 111 do Carandiru até hoje, né? Pois agora, a boa parte da população que não aguenta, principalmente o trabalhador, as pessoas, eles têm a tendência a achar, não, bandido bom é bandido morto, e isso é muito perigoso, você ter esse tipo de simplicidade, simploriedade nessa análise, né? É claro que ali houve enfrentamento, a gente sabe que teve tiroteio, que realmente houve resistência. Felizmente, ao que parece, pelo menos não tenho nenhum dado no sentido contrário, pessoas da população civil não morreram, né? Sim. Os inocentes, né, quando a gente fala. Inocentes, né, que não tem a ver com... Até agora não apareceu, mas não sei, vamos ver a identidade dos... eu não sei quantos daqueles 87 que era para ser presos foram presos, enfim... a coisa está declarada, mas eu já vi que já diminuiu bem a discussão, viu, Jango? Sim, sim. Mas foi... O Brasil até o próximo ato, mas realmente foi um fato de grande repercussão. Mundial, né? Mundial. Inclusive, no dia seguinte, aí os governadores chamados da direita se reuniram lá, né, para essa ação, e aí o governo, tentaram, jogaram para a questão do governo federal. Aí o próprio ministro Lewandowski, da Justiça, disse que o governo federal não sabia de nenhuma ação que ia acontecer lá no Rio de Janeiro. Quer dizer, são coisas aí que viram pelo lado político e aí piora ainda mais a situação, né, Marcos? Exato. E nós vivemos um momento político e todo mundo tenta se aproveitar dele, porque nós temos eleição ano que vem. Verdade. Na verdade, seja a operação lícita ou tenha excessos, etc. e tal, às vezes há grandes excessos, isso não muda a concepção, né, do que nós temos no Brasil. Nós temos o problema de criminalidade no Brasil? Temos. Ele tem um componente social? Tem. Mas também não é só o componente social, já que a grande maioria das pessoas, inclusive pobres, resiste à entrada na criminalidade, né? Com certeza. No entanto, não pode sair aí eliminando ao bel prazer. O extermínio, né? Parece um confronto, mas isso vai ser esclarecido na perícia, né? Tá bom. Marcos, quero agradecer para você está na correria aí, e a gente vai ainda a semana falar sobre isso. Quero agradecer, uma boa semana para você, obrigado. Eu falar uma coisinha rapidinha. Fala. Eu estou pedindo muito, insistindo, para que Bragança tenha um centro de convenções, Jango. Opa! Porque os nossos ginásios de esporte são usados para tudo. Verdade. Até para esporte, né, Pinco? E usa os ginásios de esporte para tudo, e o que acontece? Danifica as instalações, o piso, aí eles vivem sendo reformados, daí o esporte acaba sendo muito prejudicado. Então o ginásio de esporte não devia ser só para esporte, e Bragança precisa de um centro de convenções. Há muito tempo que eu falo disso.